Bem-vindos a mais uma leitura mágica. Antes de tudo, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. Ah, dê uma olhada na sugestão de leitura. Vamos à nossa história de hoje. O Titanic, do The Sun. O maior navio até então construído chocou-se com um iceberg na noite de 14 de abril de 1912. O navio, supostamente impossível de naufragar, fazia sua primeira viagem de Southampton a Nova York, mas naufragou, causando a perda de mais de 1.500 vidas. O Titanic navegava em boa velocidade e todos a bordo contavam chegar a Nova York em tempo recorde. O navio vinha funcionando maravilhosamente. O domingo fora calmo. Não havia lua, mas a noite estava perfeitamente clara. O mar estava tranquilo. Nenhum iceberg à vista durante o dia ou a noite, pelo menos a distância de risco para o navio. O Titanic estava fazendo 22 nós por hora quando a noite caiu sobre o mar. Os passageiros passeavam no convés, conversavam nos salões, e havia música no salão do baile e alguns cantavam. À exceção de algumas mulheres e crianças, ninguém se recolhera antes das 10 horas. A beleza da noite segurava as pessoas no convés. Havia um vigia postado na proa e outro na cesta da gávea, munidos de potentes binóculos próprios para enxergar à noite. Mantinham-se alertas na observação do mar à frente. Até onde podiam ver, não havia gelo por perto. Exatamente às 11h37, um enorme iceberg surgiu na rota imediata do navio. Tinha quase a mesma cor da água. No momento não se percebia nada, e no seguinte via-se uma montanha de pelo menos 30 metros de altura emergindo do mar, com extensão igual à de um quarteirão da cidade. Houve tempo apenas para os vigias da gávea e da proa gritarem: "Gelo à frente!" E o contramestre ainda virou repentinamente a roda do leme antes que o Titanic albaroasse o bloco de gelo. Houve um primeiro abalo no lado esquerdo da proa, que cortou o iceberg e jogou o navio sobre o gelo, e logo depois um choque violento a este bordo. O Titanic havia cortado uma parte emergente do iceberg, precipitando milhares de toneladas de gelo no convés superior de proa. Descobriu-se depois que o Titanic havia literalmente escalado a parte submersa da montanha de gelo, logo abaixo da quilha. Os homens saíram do salão de fumar, perguntando: "Que diabos foi isso? Batemos em alguma coisa?" No salão de baile, as mulheres exclamavam: "Meu Deus, que terá sido isso?" Não houve tumulto, as luzes nem piscaram, e foi mais para espantar o tédio que as pessoas se levantaram calmamente para ir ao convés, buscando saber qual era a novidade. Paravam garçons e camareiros apressados para perguntar o que havia acontecido. E a resposta era: "Não sei. Talvez tenha esbarrado num bloco de gelo." Passavam 25 minutos da meia-noite quando o capitão Smith, voltando-se da ponte do comando, ordenou ao primeiro oficial Murdoch que reunisse todos os passageiros no convés superior. 400 homens, entre camareiros e ajudantes de cozinha, correram imediatamente a chamar todas as pessoas. Mesmo assim, não houve alarme. As mulheres se levantavam devagar ao ouvir as instruções para vestir roupas quentes. Uma mulher, indignada por ter sido acordada no meio da noite, lembrou-se de que não tinha trancado o baú. A meio caminho do convés, voltou ao camarote e só depois subiu calmamente as escadas. O segundo camareiro Dodd só se apresentou ao primeiro oficial Murdoch 15 minutos depois de todos estarem reunidos. Ainda não havia sinal de pânico, medo ou alarme. As luzes continuavam acesas, e os passageiros se comprimiam a bombordo e estibordo no convés superior. O primeiro sentimento de medo percorreu a multidão 10 minutos mais tarde, quando o primeiro oficial Murdoch disse secamente: "Tripulação, aos botes! Mulheres e crianças primeiro!" Nesse momento, embora ninguém acreditasse ainda na iminência de uma tragédia, elevaram-se os murmúrios de protesto das mulheres. Esposas diziam que não deixariam os maridos. Mulheres
recusavam-se a largar os filhos. Irmãs permaneciam juntos. Algumas abraçaram-se ao parceiro, e essa recusa perpassou todas as classes. Vamos lá! Os oficiais comandavam, e houve uma pausa, pois nenhuma mulher queria dar o primeiro passo. A pausa se prolongou e ouviu-se uma ordem ríspida. Ponham as mulheres nos barcos! A tripulação do primeiro bote simplesmente agarrou a mulher mais próxima e colocou-a no barco. Pegaram outra, e a partir de então a cena se generalizou nos dois lados do convés. Os tripulantes agarravam qualquer mulher enlaçada ao pescoço de um homem e a colocavam num bote. Maridos, irmãos e filhos colaboravam com o pessoal de bordo. A esposa de Sir John Jacob, Esther, recusou-se decididamente a deixar o marido e ele, com a ajuda de um camareiro, carregou-a para o bote número 1. Todos os sobreviventes lembraram-se de John Jacob Astor, que não só manteve a cabeça fria, como ajudou valentemente a tripulação a pôr as mulheres nos botes. Foi então que apareceu a única demonstração de covardia. Um grupo de homens da terceira classe tentou se apossar de um dos botes. Murdoch puxou o revólver e disse, curto e grosso, mata o primeiro que embarcar. 3 homens correram aos botes. Ouviram-se 2 tiros. 2 homens caíram, um deles com um tiro na testa e o outro atingido no maxilar. Não havia necessidade de atirar um terceiro. Mais rápido que a bala que atingira o outro, o punho do corpulento contramestre desceu sobre o maxilar do terceiro homem, e ele tombou como um poste. O trabalho prosseguiu. Os barcos se enchiam, um após o outro, balançando-se ao lado do convés. O regulamento exigia 6 membros da tripulação, e mais um no comando de cada bote, mas, à medida que lotavam, os tripulantes pediam permissão para ceder o lugar. Pode seguir com 4 homens, senhor, dizia um camareiro. Eu ficarei. Às 2 horas, o capitão Smith deu ordem para baixar os botes. Os tripulantes a bordo dos 16 barcos salva-vidas e dos botes inflamáveis se afastaram uns 20 metros do navio e ali ficaram. Vão embora! O capitão comandou, e os tripulantes se puseram a remar. Nos barcos, todos os olhos permaneciam fixos no Titanic. A proa havia afundado quase 10 metros, e a enorme polpa se levantava acima d'água. Mas mesmo então, ninguém dos botes supunha realmente que o navio ia naufragar. Não havia lua, mas a noite estava clara. À luz das estrelas e das fileiras de lâmpadas no convés e escotilhas, viam os homens que haviam deixado para trás movendo-se no convés, ainda sem sinal de alarme. Ninguém nos barcos salva-vidas imaginava que dentro de alguns minutos assistiriam à maior tragédia no oceano. E então, sem aviso, quando o último bote estava a 1 milha de distância, viram a proa do Titanic mergulhar, como se empurrada para baixo pela mão de um gigante, enquanto as últimas luzes, tremeluzentes, mostravam um corte escuro a 2/3 da popa. O navio tinha se partido ao meio. A parte da frente simplesmente deslizou para o fundo no instante e, ao ser coberta pela água, houve uma série de estrondos. As caldeiras da frente tinham explodido. Nessa parte do navio, trabalhavam centenas de homens na casa de máquinas e de manutenção. A parte posterior, onde toda a tripulação e os passageiros a bordo tinham se refugiado, perdendo o prumo com o impacto para trás, inclinou-se novamente para a frente e um murmúrio de esperança elevou-se dos botes quando viram que o casco parecia se estabilizar, mantendo-se sobre a quilha nivelada, e flutuar. Mas os vivas e graças duraram pouco. Uma golfada de espuma saiu da frente da parte restante do navio, provocada por outra grande explosão. A enorme massa de aço se fez em pedaços. O fragmento de navio inclinou-se de repente e afundou na água, levando mais de 1000 homens. Enquanto afundava, ouvia-se ainda a banda tocar. Nem todas as atitudes nos minutos finais do Titanic foram heróicas, como mostra a seguinte notícia do The Sun. Havia um homem vestido de mulher entre os sobreviventes no barco número 10. Segundo a Sra. Murdoch Fortune, de Winnipeg, que foi recolhida com as suas 3 filhas deste barco, o marido de Fortune, corretor imobiliário em Winnipeg, e seu filho Charles desapareceram. As filhas Alice, Mabel e Ethel confirmam que um homem se salvou usando as roupas da esposa.
Uma das filhas de Fortune estava sentada ao lado dele, no bote salva-vidas. O bote, disse Fortune, estava superlotado. Além dos 4 tripulantes homens, supunha-se que o restante fossem mulheres, à exceção de um foguista e de um chinês. Havia uma pessoa vestida com uma capa marrom e um chale típico de passageiro de terceira classe, com o rosto inteiramente coberto. Alice Fortune sentou-se ao lado dessa suposta mulher. Pouco após o bote deixar o navio, os tripulantes se transferiram para outro bote. Então descobriu-se que a pessoa era um homem. Perguntaram quem era, mas ele se recusou a responder. O foguista e o chinês, os únicos a remar até então, exigiram que o impostor os ajudasse. Ele disse que não sabia manejar os remos e o foguista deu-lhe um soco no rosto. As mulheres revezaram-se nos remos, fazendo o melhor que puderam no bote superlotado. Ao nascer do sol, viram as luzes do Carpathia a oeste. Foram os últimos sobreviventes resgatados. A despeito dos agasalhos, as mulheres estavam enrijecidas pelo frio. Foram içadas para bordo e não ouviram mais falar no impostor.